Bom, nessa aula nós vamos falar sobre formatação de parágrafo. É uma formatação muito importante no Word e vai fazer com que o seu documento fique com uma aparência aí muito mais profissional. Inclusive, várias configurações aí que são normas da ABNT são feitas também aqui na parte de configuração de parágrafo. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar são os alinhamentos. Olha só esse texto, como tá o parágrafo. Esse parágrafo termina aqui, esse aqui, olha como ele faz uma ondinha aqui no final. Jamais deixe um texto com um parágrafo assim, alinhado à esquerda. Então, se é um texto corrido, ó, não fica nada legal esse texto acabar assim. Esse texto ele tem que ser justificado. O que é justificar um texto? É você fazer com que todas essas linhas dentro do parágrafo terminem na mesma coluna, fazendo um alinhamento. Então, olha esse parágrafo como está, e eu vou justificar esse parágrafo. Olha como que ele vai ficar. Não fica muito mais bonito? Com certeza, né? E muito mais profissional. Então, você nunca vai deixar um texto que seja sequência todo à esquerda, ok? Então, a gente tem que justificar. Desde a época da máquina de escrever, que era muito mais trabalhoso, a gente já justificava o texto para ficar apresentável. Aqui agora com o Word, que basta um clique, você já consegue justificar, não tem por que deixar um texto assim. Então vamos lá, eu quero pegar e vou justificar todo o meu texto. Então, para fazer isso, eu vou pressionar a tecla de atalho Ctrl T, que serve para marcar meu documento inteiro. Então, eu tenho aqui o meu menu dentro da guia inicial, eu tenho um menu próprio de parágrafo. Então, eu posso fazer os alinhamentos aqui nessas caixinhas. Eu tenho o alinhamento esquerdo, o centralizado, o direito e o justificado. Nesse caso, eu vou clicar aqui e vou justificar o meu documento. Pode olhar que aqui todos agora vão acabar na mesma coluna, ficando bem mais bacana, ok? Então, aqui é o alinhamento do parágrafo. Eu tenho aqui como mexer no espaçamento também. Eu tenho o espaçamento 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc. Vou marcar novamente meu texto todo e vou aplicar o espaçamento 1,5. Se eu clicar aqui, eu tenho a opção 1,5. Nota que aumentou o espaçamento entre uma linha e outra. Essa inclusive é uma das normas da ABNT, né? Você ter um espaçamento aí definido como 1,5 no caso. Então, a gente vai pegar e pode fazer isso aqui na própria guia, ou você pode abrir o menu de parágrafo inteiro. Dentro desse menu de parágrafo, a gente pode escolher o alinhamento, que no caso eu já justifiquei, está justificado. A gente tem aqui como colocar o espaçamento entre linhas. A gente tem linha simples, 1,5, duplo, vários tipos, tá? Geralmente a gente trabalha com 1,5. Aqui eu tenho um espaçamento antes e depois do parágrafo. Então, quando você acaba de escrever um parágrafo e pressiona o Enter, como padrão, ele dá um espaçamento aqui de 8 pontos. Então, quando eu venho aqui e dou um Enter para escrever outra coisa, esse espaço aqui tá como 8 pontos. Você pode alterar isso se você quiser. Basta vir aqui e aumentar. Por exemplo, se eu quisesse 20 pontos, dou OK, aumenta um pouco aqui o espaçamento entre um parágrafo e outro, ok? Nesse caso, eu vou voltar aqui, vou deixar como 8, como estava mesmo. Então, são informações importantes que a gente tem que colocar no parágrafo. Essa questão aqui do espaçamento entre linhas, nós temos uma tecla de atalho que a gente pode utilizar também, que é o Ctrl 1 para espaçamento 1, Ctrl 5 para espaçamento 1,5 e Ctrl 2 para o espaçamento 2. Então a gente pode utilizar essas teclas de atalho também, Ctrl 1, Ctrl 5 e Ctrl 2 para mudar o espaçamento da linha aí dentro do seu parágrafo, beleza? Então essas são algumas formatações de parágrafo. A gente tem outras aqui como recuo, né? Então se eu tenho aqui meu documento, eu vou marcar esse parágrafo, eu posso aqui aumentar o recuo
Então ele chega todo o texto um pouco para a direita dentro da margem aqui. Posso diminuir o recuo também. Então eu consigo aumentar e diminuir esse recuo. Se eu clicar de novo aqui no parágrafo, eu vou ver que eu tenho aqui também um recuo esquerdo que pode ser definido aqui por centímetros e o recuo direito também definido em centímetros. Então, por exemplo, só para mostrar, se eu coloco aqui 10 centímetros de recuo esquerdo e 10 centímetros de recuo direito, quando eu aplico isso, ele vai mostrar que é muito grande, desculpa, é lógico que está passando da margem. Vamos colocar um recuo de 2 esquerdo e 2 direito. Quando eu dou OK, ele posicionou a margem no 2 do lado esquerdo e posicionou aqui 2 centímetros também do lado direito. Então a gente mexeu no recuo. Posso fazer isso tranquilamente aqui também, utilizando a régua. No caso aqui eu vou zerar, só queria mostrar mesmo para vocês onde que a gente faz isso, ok? Então aqui no meu título eu vou centralizar o título para ficar mais bonitinho. Então essas são aí algumas formatações de parágrafo. Nós temos outras ferramentas aqui que depois nós vamos ver numa próxima aula. Até lá então.